Boa noite para você, seja bem-vindo. Já estamos aqui na nossa live de domingo. Conforme prometemos, estaremos de volta aqui falando mais de cosmologia. Para quem assistiu o nosso estudo de ontem, você pôde ali acompanhar um pequeno esboço, né, do universo, as 10 dimensões do universo, conforme o livro de Enoque. Só que teve um ponto ali que nós passamos rapidamente, né, que são detalhes sobre esse movimento do Sol, né? Esse movimento que o Sol faz. E interessante, queridos, que Enoque descreve exatamente como se dá o curso do Sol durante o ano. É muito interessante. Eu parabenizo os amigos que estão aí acompanhando ao vivo nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Quem já leu o livro de Enoque, essa parte, pelo menos, de mim, acha que é um pouco entediante acompanhar, né, ali esse relato. Só que, na verdade, se nós observarmos calmamente e se tiver uma ilustração, fica bem melhor de você compreender. E é isso que nós vamos estar tentando, pelo menos vamos tentar trazer para vocês hoje, né? Isso é de grande importância, não só o que nós vamos mostrar hoje, mas a questão da Terra plana. Porque muitas pessoas dizem, que importância tem isso para a minha vida, né? E, na verdade, nós precisamos ter essa questão bem clara na nossa mente, porque isso diverge da doutrina de Satã, que ele é o arquiteto do universo, que criou a Terra globo, e o Eterno, o criador da Terra plana. Então, preste muita atenção para essa questão que desbanca esse ponto, que é muito importante, de grande divergência. E vamos lá então. Você está pronto, meu querido? Nós temos uma ilustração muito interessante aqui sobre o curso dos luminares celestes, está no primeiro livro de Enoque, né? Nós vamos estar acompanhando esses cursos no céu, a relação de cada um com as suas classes, seu domínio e suas estações, de acordo com seus nomes e os lugares de origem e seus meses, o qual Uriel, o santo anjo, como meu guia, me mostrou. E me mostrou todas as suas leis exatamente como são e como se relacionam com os até a eternidade. Até que a nova criação seja realizada. Tá compartilhada, né, a imagem aí? Ok. E essa é a primeira lei dos luminares. O Sol, ele surge no Oriente, nos portais do céu, e se põe no Ocidente, nos portais do céu. E são 6 portais no qual o Sol surge. E 6 portais nos quais o Sol se põe. E a Lua surge e se põe nos portais do Oriente. E os líderes das estrelas e aqueles que as guiam, 6 no Oriente e 6 no Ocidente. E todas seguem, cada uma na sua ordem correspondente. Veja, né, Gemima, como a criação é ordenada, perfeita, como ela é muito diferente do caos, da desordem, da cosmologia do sistema pseudocientífico, né? Também existem muitas janelas na direita e à esquerda desses portais. Eu acho interessante porque a Bíblia, em Gênesis 7, né, 8, fala exatamente sobre essas janelas, essas comportas que se abriram, as águas caíssem no dilúvio. E o primeiro luminar, né, o Sol, e ele é preenchido com luz e fogo, fogo ardente. A carruagem na qual o vento seco surge,
o sol desce no céu e se vira para o oeste. Então ele entra no portal apropriado e brilha nos céus. E desta forma ele surge no primeiro mês no grande portal, que é o quarto. Aqueles 6 portais no Oriente. E existem 12 janelas nos quais ele se abre, de onde procedem a chama. Quando eles são abertos na sua estação, quando o sol surge no céu, ele surge desse quarto portal. Esse portal exatamente no ocidente do céu. E durante esse período, o dia torna longo. E as noites mais curtas, até o 30º dia do primeiro mês, na manhã do primeiro mês. E nesse dia, a luz do sol é mais longa do que a parte da noite. E o sol surge desse quarto portal. E ele se põe no quarto e retorna ao quinto portal do Oriente. 30 manhãs. E ele se põe no quinto portal. Então o dia se torna mais longo, em 2 partes. E a noite se torna mais curta. Então ele se volta para o Oriente e vai para o 6º portal. Então ele nasce e se põe no 6º portal. Então vejam, queridos, em suma, tudo começa com o 4º portal, nós falamos sobre o 5º, agora estamos no 6º portal. Como é descrito esse curso do Sol na visão que Enoque recebeu. É incrível que ninguém mais fala sobre isso. Ninguém fala sobre o movimento do Sol, até porque o heliocentrismo diz que o Sol é estático, né? Que são os planetas que estão girando em torno do Sol, né? Mas incrível, Enoque fala desse movimento do Sol, ele descreve detalhes. Agora estamos no 6º portal ou no 3º mês. Em suma, onde os dias se tornam mais longos, as noites mais curtas. 30 manhãs. E nesse dia, o dia se torna mais longo que a noite. E o dia se torna o dobro da noite. E o dia se torna em 12 partes. E a noite é mais curta e se torna em 6 partes. Então, o Sol, ele se levanta, né? Ou melhor, ele dentro do domo para tornar o dia mais longo. E ele retorna para o Oriente no 6º portal. E se levanta dele nas manhãs seguintes. A 30 manhãs seguintes. E quando essas 30 manhãs são cumpridas, o dia diminui exatamente uma parte. E se torna 11 partes. E a noite 7. E o Sol, então, ele se põe nesse 6º portal no oeste. E vai para o Oriente, ou leste, né? E se levanta pela manhã. No 5º portal. E nesse dia, o dia diminui em 12 partes. E o Sol nasce desse 5º portal. E se põe no 5º portal do oeste.
e se levanta no quinto portal por 30 dias, 30 manhãs. Então se põe no oeste. E nesse dia, o dia é igual à noite. Eu já até perdi a contagem dos meses aqui. Mas ele está falando, né, dessa mudança e variação exata do Sol em relação à Lua e a duração dos dias. E por isso, os fusos horários são explicados na Terra plana. O movimento do Sol, o movimento da Lua são intermitentes, né? Eles vão ali se combinando para tornar ou o dia mais longo ou a noite mais curta. E nós estamos vendo que, à medida que o tempo vai passando, os dias vão então encurtando, a parte clara, e a noite vai alongando. E chega um ponto em que eles ficam exatamente iguais, 12 horas do dia, 12 partes e 12 partes da noite. E o Sol nasce desse portão e se põe no oeste. E retorna para o leste e se levanta 30 manhãs seguintes. No portão leste e se põe no portão oeste. E nesse dia a noite se torna mais longa que o dia. A noite se torna mais longa. Até a 30ª manhã. E então aí você vê as partes exatas que ele está falando. Deixa eu voltar um pouquinho. E a noite tem exatamente 10 partes. E o dia, 8 partes. E então o Sol se levanta do terceiro portal e se põe no terceiro portal ao oeste e retorna ao leste. E por 30 dias ele nasce no segundo portal. E também se põe no terceiro portal do céu. E nesse dia, o dia tem, deixa eu ver quantas partes exatas aqui. A noite tem 11 partes. E o dia 7 partes. Queridos, é interessante até fazer um diagrama, né, detalhado disso depois, com a descrição de cada portal, o número de dias, né, que são 30 exatamente, e para você ter uma ideia desse movimento, né, mais clara. Mas o livro de Enoque ele detalha isso. Então, pelo que eu estou vendo, tudo começa aí no quarto portal, temos o quinto portal, sexto portal, parece que ele pula para o terceiro portal, né? É isso que nós estamos vendo aqui. E o Sol surge naquele dia do segundo portal. E se põe no oeste, no segundo portal. E retorna ao oeste, nesse segundo portal. E nesse dia a noite se torna mais longa. O dobro do dia. E a noite tem 12 partes exatas. E o dia 6. Aí você tem uma base, pelos horários que você está vendo aqui, corresponde exatamente à descrição que Enoque faz no livro, o que acontece em cada região no mapa de Terra plana. E isso todos os anos, senhores e senhoras. Todos os anos o Sol repete este mesmo movimento, sem variação. E é incrível que, de acordo com portais, de acordo com a indicação do Criador,
de acordo com o planejamento que ele faz para esse curso que o Sol executa. E, mais uma vez, eu repito, isso não é ensinado no sistema heliocêntrico, porque para eles o Sol é um deus estático, soberano, que recebe apenas o movimento dos astros ao seu redor. É por isso que se chama sistema solar, porque o Sol é o centro, diferente do que nós estamos vendo no modelo do livro de Enoque, né? Modelo de terra plana, onde você tem esse movimento. E o Sol, então, tem uma divisão da sua órbita. E ele se volta novamente para essa divisão da sua órbita. E ele entra nesse portal 30 manhãs e se põe no ocidente ou no oeste. E nesse momento a noite diminui a 9 partes. E então a noite se torna 11 partes e o dia 7 partes. E o Sol retorna e entra no segundo portal no leste. E ele retorna a essas divisões de suas órbitas. 30 manhãs. Se nascendo e se pondo. E naquele dia a noite diminui seu tamanho. Em 10 partes para a noite. E o dia o dia para 8. Então, o Sol nasce nesse portal e se põe no oeste. E retorna para o oeste. Você vai vendo que o movimento do Sol em relação à Lua, ele se movimenta mais rápido, ele tem um tempo maior, né, que é de média de 30 dias, 30 alguma coisa, enquanto a Lua, né, conforme veremos, ela é de 29 dias e meio, mais ou menos a média, ok? Então, por isso que há essa distância entre o Sol e a Lua, né, bem coerente com o que nós vemos no céu. Eles não podem estar juntos ao mesmo tempo, porque senão acontece algo que nós chamamos de eclipse, ok? Esse é o verdadeiro eclipse, não é sombra da Terra porcaria nenhuma na Lua, né? Estamos vendo que eclipse é uma coisa bem diferente. Mas muito bem, vamos continuando aqui a narração do livro de Enoque. Então ele se levanta no terceiro portal por 30 dias. Se põe no oeste do céu. E nesse momento o dia aumenta. E a noite diminui, claro. Então, o dia se torna igual nos seus dias em 360 dias. Exatamente conforme o calendário bíblico do Criador prescreve um ano. 12 meses de 30 dias. Eu acho isso incrível, né? Porque existem vários calendários por aí, mas se cumpre exatamente como a Bíblia prescreve um ano, de 12 meses com 30 dias. Então, aí ele começa a mudar novamente o comprimento do dia e da noite. E o seu curso, ele funciona da seguinte forma, tornando o dia mais longo e a noite mais curta, ou vice-versa. E o seu retorno é assim, ele retorna 60 vezes e nasce novamente.
E esse luminar opera segundo o mandamento do Criador. Assim como ele nasce, ele se põe. E a luz do sol é 7 vezes maior que a da lua. Mas em relação a tamanho, eles são iguais. Interessante, mais uma vez, confirmando o modelo da Terra plana, né? Que nós vemos aí. Tamanhos iguais, mas força de iluminação maior do Sol. E eu vi, Enoque diz, eu vi outra lei em relação ao luminar menor, que é chamado de Lua. E a sua circunferência é como a circunferência do céu. E a carruagem que ele monta, levada pelo vento, e a luz é dada a ela em uma maneira definida. E o seu nascer e o seu pôr, né, o seu deitar é dado a todos os dias. Seus dias são como os dias do sol. Quando a sua luz está uniforme, ela é equivalente à 7ª parte da luz do sol. E assim ela se levanta. E a sua fase surge no leste na 30ª manhã. E nesse dia ela se torna visível. E a constitui a primeira fase da lua. No 30º dia, juntamente com o sol. No portal onde o sol surge. E um quarto dela vai adiante. E a sua circunferência está vazia. Sem luz. Com a exceção de 1/7 de sua parte. A 14ª parte de sua luz. E quando ela recebe 1 por 7, a 7ª parte da sua luz, e ela se põe com o sol, e quando o sol se levanta, a lua se levanta com ele. E recebe sua luz do sol. E naquela noite, no início da manhã, no início do dia lunar, a lua se põe com o sol. E é invisível nessa noite, na sua... E ela surge naquele dia exatamente com a 7ª parte. E ela surge no céu. E nos dias restantes, deixa eu voltar só um pouquinho para entender. E nos dias restantes ela se torna mais clara com a sua 14ª parte. E eu vi outro curso, uma lei para a lua. De acordo com essa lei, ela realiza uma revolução mensal. E Uriel, o líder de todos os anjos, me mostrou suas posições. E eu escrevi suas posições assim como ele me mostrou. E eu escrevi os meses. E a aparência da sua luz até 15 dias. Até que 15 dias sejam cumpridos. Em 7 partes, ela realiza toda a sua luz no leste. E em outras 7 partes, ela cumpre todas as suas trevas, sua escuridão,
no oeste. E, em certos meses, ela altera a sua aparência. E em alguns meses, ela cumpre o seu curso peculiar. Em 2 meses, ela se põe com o sol. E no meio desses 2 portais, ela vai com um quarto. Durante 7 dias, ela se põe e retorna com o sol. E então, ela cumpre ou expõe toda a sua luz. Uma coisa interessante, vocês estão observando que as fases da Lua explicadas no modelo da Terra plana correspondem à posição do portal em que ela está. Ou leste ou oeste, né? E isso está sendo explicado, né, aqui, como ela vai mostrando a sua luz completa ou como ela vai obscurecendo, né, a sua parte. E isso já nos dá uma demonstração de como realmente essas fases da Lua ocorrem. Não é, como eles dizem, a sombra da Terra na Lua. Não tem nada a ver com sombra da Terra em Lua, coisa nenhuma. Nós estamos vendo que isso aqui é realmente a posição dela em relação ao Sol e os portais em que ela passa, né? Agora, até explicar o que são esses portais, são coisas do Criador, realmente são coisas profundíssimas, né? E como explicar essa carruagem que a leva, né? Aí é outra história. Mas o que nós estamos vendo, né? Que é uma carruagem de vento, né? Segundo o que Enoque fala. O vento que transporta o Sol e transporta a Lua também, como estamos vendo. Mas daí nós podemos entender profeticamente e pela escritura, digamos assim, como esse movimento realmente ocorre no céu, segundo a visão do próprio Criador, né? E ela então se afasta do Sol e 8 dias entra em outro portal. Ela então entra para o 6º portal, para onde o Sol se põe. E quando o Sol sai do 4º portal, ela sai por 7 dias. Então ela vai para o 5º portal e volta novamente. E em 7 dias vai para o 4º portal, onde ela ilumina, irradia toda a sua luz. Então ela se afasta e entra no... Então ela se afasta e entra no 1º portal, por 8 dias. E ela retorna outros 7 dias no 4º portal. Isso explica, Gemima, por que a Lua muda a cada 7 dias. Porque ela entra em um portal diferente. E portais afastados. Certo? 4º portal, 1º portal. E por isso que você tem essa mudança de curso e essa mudança de luz, que faz muito sentido. Então eu vi a sua posição, onde a Lua se levanta e onde o Sol se põe nesses dias. E durante 5 anos, o Sol tem 30 dias a mais. E aí se acumulam 364 dias. E aí Enoque fala que a proporção dessa acumulação de dias em relação ao movimento do Sol e da Lua. Ele cita as estrelas também. Deixa eu ver se eu pego essas informações aqui. Enfim, são coisas muito detalhadas que chega até... Quem lê o livro de Enoque, essa parte pelo menos,
fica um pouco entediado. Mas, meu amigo, é isso que explica realmente a verdadeira cosmologia, diferente do heliocentrismo, de como eles explicam as fases da Lua, né, e o movimento do Sol, ok? Então, diz que a cada 5 anos são 60 dias do Sol e das estrelas, e em 5 anos, 60 dias a cada ano. Chegam a 30 dias, e a Lua segue atrás do Sol e as estrelas, no número de 30 dias de atraso. E o Sol e as estrelas trazem os anos exatos. Assim, eles não adiantam ou atrasam a sua posição, nem um único dia, até a eternidade. Mas completam os anos com perfeita justiça, durante 364 dias. Em 3 anos, são 1092 dias. E em 5 anos, deixa eu ver aqui novamente, são muitos números. E em 5 anos, 1822 dias. Então, em 8 anos, são 2.912 dias. Somente da Lua, 1.062 dias. E em 5 dias, ela fica 50 dias para trás. E em relação ao Sol, tem que ser acrescentado alguns dias. E aí fala em 5 anos a proporção e em 8 anos. Mas resumindo, o que eu entendo por isso aqui? Na forma mais simples de entender. Isso explica por que o movimento do Sol e da Lua estão sincronizados. Por quê? Porque enquanto o Sol está em um lugar, a Lua está em outro. Geralmente oposto, né? Um pouco mais atrasada. E isso é o que explica, queridos, noite e dia. A pergunta que é mais feita, né, em relação à Terra plana é: como você explica que no Japão é dia e aqui estamos de noite? Muito simples. O Sol está se movimentando mais rápido para aqueles lados e a Lua está mais lenta e está aqui conosco agora. Muito simples, né? E tem outros detalhes aí que a gente leu no livro de Enoque, né, no sábado, no Hangout, sobre os mistérios, né, ou as 10 dimensões do universo, que denotam, né, um movimento bem complicado, né, do Sol, e a gente está estudando isso, mas a partir dessa ilustração, você vê como essa explicação é bem coerente e como ela realmente faz sentido no modelo terraplanista, né, diferente do modelo heliocêntrico, né, que diz que a Lua está se interpondo entre o Sol e a Terra, e daí você, quer dizer, um monte de histórias que não condizem com a realidade, ok? Em 8 anos, ela fica para trás 80 dias. Por isso surge dos portais que o Sol surge. E se põe 30 dias.
E os líderes de milhares que foram colocados sobre toda a criação e sobre todas as estrelas. Eles são inseparáveis do seu propósito. É interessante, Enoque parece fazer uma alusão às estrelas que estão no céu como anjos encarregados de outras 1000 estrelas, ou podemos também sugerir outros 1000 anjos que estão se movimentando no céu. Isso é muito profundo, porque nós sabemos que no céu são incontáveis as estrelas, né? E ele fala que existem anjos que lideram outras 1000 estrelas. Então, quantos líderes existem? E quantos liderados existem em todo o universo? Então, é uma proporção incrível. De acordo com a contagem do ano, 40 dias que não são contados na contagem do ano. Esses luminares realmente prestam serviço às estações do mundo. Agora ele está falando dos portais novamente. Deixa eu voltar só um pouquinho. Um no primeiro portal e outro no terceiro portal dos céus. Um no quarto portal e um no sexto portal. E a exatidão do ano é separada em 364 dias nas 4 estações. Pois os sinais dos tempos e dos anos, o anjo Uriel me mostrou. O Senhor da Glória colocou para sempre todos os luminares do céu, no céu e no mundo, para que eles pudessem governar na face do céu e serem vistos na terra. O sol, a lua e as estrelas, para dividir do dia e da noite. Outra coisa interessante, todo o universo se movimenta em função da máquina mestre, que é a Terra. A Terra é o centro do universo, especificamente o Polo Norte, é o centro desses ponteiros, ou dessa bússola, né? E todas essas estrelas funcionam como ponteiros, horas, minutos, segundos, estações, em função da Terra. É isso que é lindo. O quão maravilhosamente o Criador enxerga esse mundo, e como ele é o centro de tudo, realmente. E todo o céu se movimenta em função dessa terra, ordenado pelo próprio Criador. E todas as criaturas que ministram a sua revolução em todas as carruagens do céu. Da mesma forma, Uriel me mostrou 12 portas, se abrindo na circunferência das carruagens, no céu, por onde os raios do sol irrompem. E delas, o sol é difundido na terra, nas suas estações apropriadas. E as 4 janelas se abrem e derramam o orvalho até os confins. E quanto aos 12 portais no céu, nos confins da terra, no qual o sol se dirige, sol, lua e estrelas, no leste e no oeste. Existem muitas janelas abertas à direita e à esquerda deles. E quando uma janela se abre, corresponde à sua estação, ou derrama o orvalho, para aqueles portais de onde o sol nasce.
de acordo com o que o Criador lhes ordena. E cada um corresponde ao seu número. E eu vi carruagens no céu, percorrendo o mundo, nesses portais onde as estrelas se movem ao redor. E um é maior que todos os outros. E é esse portal que faz o seu curso no mundo inteiro. E no fim do mundo, eu vi 12 portais abertos, por onde os ventos surgem e vão por toda a terra. 3 deles se abrem na face. Deixa eu voltar um pouquinho. 3 deles se abrem no leste dos céus. E 3 no oeste. Três no sul, 3 no norte. Vamos parar um pouco, entender aqui uma coisa importante. Esses portais, queridos, essas janelas, vamos dizer assim, essas janelas servem para mudar os climas, as estações na Terra. Quer dizer, você tem essa sincronia perfeita, né, da luminosidade do Sol e da Lua para dia e noite, sua duração que varia de acordo com a estação, e aí você tem esses portais que abrem e se fecham para produzir essas estações. É isso que é fascinante para mim. Você viu que Enoque cita que foi levado até os confins da Terra? Ele foi levado até o fim do domo, né? Ou as geleiras. Ele foi até o domo, né, Enoque? E ele chegou até esse anel, né, de geleiras, onde é os confins da Terra, onde estão essas janelas que se abrem. É muito interessante isso, né? Que do Polo Sul vêm os ventos que produzem o inverno, verão, outono, né? Inverno, verão, primavera, né? Primavera, verão, outono e inverno. É daí que vem o toque de cada estação. 3 no norte, 3 no topo do norte, 3 no próprio domo e no oeste, né? 1 no fim, e 3 no sul, no outro confim da Terra. Uma coisa interessante aqui, que no modelo da Terra plana, o norte é o centro da Terra ali no Polo Norte em altitude para cima, ok? Que é ali naquele centro que você tem esses portais. E aí você tem o sul, logicamente, sempre para baixo, né? E você tem leste e oeste. E eles enviam destruição para toda a terra. E a água sobre ela. E a todos que habitam nela. E a tudo que está na água e na terra. A primeira janela é chamada de janela do leste, ou do oriente. Ela vem no primeiro portal, que está no leste, se inclinando em direção ao sul. E de lá vem desolação, seca, aquecimento e destruição. E do segundo portal, que está no meio, vem chuva e fertilidade, prosperidade e orvalho.
E no terceiro portal, que surge no norte, vem umidade e seca. Perdão, frio e seca. E depois disso vem os ventos do sul, em 3 portais. No primeiro portal inclinado para o leste, vem um vento quente. E do portal próximo a ele, vem uma fragrância agradável. E orvalho, e chuva. E prosperidade e saúde. Por isso que agora, quando você lê os profetas do Taná, né, a escritura, você vai entender o que se manifesta do norte, o que se manifesta quando o Criador diz assim, ó, vou enviar do norte, desolação. Você já sabe o que está vindo. Ó, não, eu vou enviar do Oriente, boas novas do Oriente. Você sabe o que está vindo. Cada portal é responsável por um fenômeno natural, seja positivo ou negativo. Seja calor ou frio, seja fertilidade, né, ou a gente chama em inglês fruitfulness, né, ou fartura, melhor, fartura, desculpa, fartura é melhor, fartura ou escassez, né, cada portal é designado pelo Criador. Por isso, queridos, nós não podemos mais achar que tudo que acontece no nosso mundo é aleatório, né, assim, que o Criador não pode intervir, ele está encarregado de cada manifestação natural. Lógico que o homem tenta também conturbar isso e tenta destruir a Terra, né, com os seus projetos como HARP, como outras coisas. Mas o Criador é soberano. Ele está no controle final, né, dos afazeres da Terra. Ok? E no terceiro portal, que se move, que se direciona para o oeste, vem orvalho e chuva. E desolação. E depois disso, os 7 ventos do norte no portal. O ventos do norte no 7º portal, na verdade. Do leste vem orvalho e chuva. Gafanhotos e desolação. E do portão do meio vem, na sua direção, saúde. E orvalho e prosperidade. E do terceiro portal a oeste vem as nuvens. A neve e a chuva. E também orvalho e os gafanhotos. E depois desses 4 tem os ventos do oeste, no primeiro portal, em direção do norte. E então vem granizo, orvalho, frio e gelo. Do meio do portal vem saúde, chuva, orvalho e prosperidade. E do terceiro portal oeste vem as nuvens e gelo, neve e chuva. E orvalho e gafanhotos. E depois desses 4 tem os ventos do oeste, no primeiro portal, se juntando ao norte. Da esquerda, primeiro portal se juntando ao norte, vem o orvalho, o gelo, frio e granizo. E do portal do meio vem orvalho e chuva, e prosperidade e bênção. E no último do sul vem seca e desolação, e queimadas e destruição.
e nos 12 portais dos 4 cantos da terra estão completos, e todas as suas leis, e todas as suas pragas, e todos os seus benefícios. E o quarto canto é chamado de leste. E olha que interessante. O primeiro portal é o leste, porque é o primeiro. E o segundo é o sul, porque o Altíssimo descerá ali. E o canto do oeste é denominado o diminuído, porque é onde todos os luminares do céu descem. E o quarto canto é denominado em 3 partes. O primeiro deles é para a habitação dos homens. E o segundo contém águas dos mares, e os abismos e as florestas, e trevas. E a terceira parte contém o jardim da justiça, ou o jardim do Éden. Eu vi 7 montanhas enormes, mais altas do que todas as montanhas que estão na terra. É importante falar que as pessoas acreditam que as montanhas elas foram formadas após o dilúvio, mas não, elas já haviam sido criadas, elas já existiam antes do dilúvio. É verdade, isso é citado na criação do universo. Né? Nós vamos detalhar isso no próximo. Mas veja que revelações ele está nos mostrando. A localização do Jardim do Éden, a localização da habitação, onde o Eterno desce, né? Onde os portais, exato, e os portais onde os astros luminares descem também, isso é muito importante, né? E aí fala das divisões, a importância e o significado de cada nome, muito importante. E onde as estações e os anos se passam. Eu vi 7 rios maiores do que todos os rios. Um deles vem do oeste e derramam águas no grande mar. Esses vêm do oeste. Vamos parar um pouquinho. Enoque fala de 7 montanhas. Ele vê 7 montanhas, né? E ele vê esses 7 rios, maiores do que tudo que está na Terra. Onde está isso? Né? Nos resta perguntar em que dimensão, né? Essa que é a verdade, porque não está aqui na Terra, né? Uhum. Eu vi 7 grandes ilhas no mar, na terra principal. 2 na terra principal e 2 no grande mar. E aí ele está citando em inglês, mas eu não consegui pegar aqui. A Lua tem 4 nomes. Esses são os 2 grandes luminares. Sua circunferência é como a circunferência do céu. E o tamanho da circunferência é igual.
E aí ele começa a refazer o tamanho, né, de cada um. Bom, é uma repetição. Queridos, é muito material para digerir e, assim, é interessante você ler e reler e ler novamente o livro de Enoque e tirar suas próprias conclusões. Eu tentei apenas passar aqui um pouco de conhecimento, ou um pouco de entendimento, na verdade, do que nós conseguimos captar dentro dessa visão, dessa cosmologia, essa sabedoria que Enoque recebeu do Criador. Mas uma coisa é certa, nenhuma dessas descrições se encaixa no modelo heliocêntrico. Não se encaixa. Não tem como você querer defender o heliocentrismo ou a pseudociência e querer amoldar esse tipo de conhecimento. Eu sei que muita gente vai dizer, esse livro não presta, esse livro não é reconhecido, não está na Bíblia, porque isso, porque aquilo. É lógico que eles não iam colocar na Bíblia um livro que traz detalhes. Eu não sei, hoje, minha posição é a seguinte, eu não sei quantos % de Enoque, do livro de Enoque, estão realmente exatos, como foram escritos, ou mais uma coisa, eu tenho certeza, existem grandes verdades no livro de Enoque, que estão de acordo com a Torá, com as escrituras, com os profetas, com o testemunho do Messias, dos discípulos, e isso a gente deve seguir. Eles estão em harmonia com os salmos, estão em harmonia com o livro de Provérbios, né, que traz várias revelações, e o livro de Jó, que traz também muitas revelações sobre o universo, sobre a Terra, né? E eu queria conclamar nossos amigos que estão acompanhando ao vivo nesse momento, que estudem, meus queridos, a fundo. Só hoje nós no modelo da Terra plana conseguimos explicar como funcionam as fases da Lua, como funcionam as estações do ano, como funcionam o eclipse, né, muito importante, e a explicação para as calamidades, para os desastres naturais e também para os fenômenos positivos, né, os bons. Então tudo isso deve ser compreendido pelos seguidores do Eterno, e nós precisamos compreender essas verdades para não cairmos no engano que está aí por aí, certo? O engano é brutal e infelizmente a grande maioria se encanta por qualquer coisa sem base, sem base bíblica ou base científica mesmo, dentro de experimentos, ok? Eu acho que esse tema é enfadonho quando a gente não tem nenhuma base, ou nunca leu o livro de Enoque. Mas para quem já leu, já era enfadonho. Mas eu acho que com explicação, com a animação, ficou melhor de compreender, ok, queridos? Agradecendo nossos amigos que colaboram com esse projeto, irmãos que têm feito valer a pena, que curtem o vídeo, que se inscrevem no canal, que compartilham para outras pessoas esse conhecimento, é o que nos inspira a continuar, queridos. Saiba que nós fazemos isso com muito carinho, dedicação, são horas e horas de estudo, de leitura, é o quebra-cabeça, né? E dedicação para o reino do Eterno, para o Eterno em primeiro lugar, e para a glorificação do seu nome e estabelecimento do seu reino com os seus santos amados. Ok? Agradecendo os irmãos que estão nos acompanhando nesse domingo, veja só, um domingo, dia de domingo, que poderiam estar vendo tantas coisas, né? Poderiam estar vendo o Faustão, poderiam estar vendo os programas de auditório desses canais aí, mas estão aqui prestigiando a verdade revelada, né? Mais de 200 e tantas pessoas assistindo nesse momento, ok? Nós voltaremos na segunda-feira com mais um Hangout, agora no horário normal, né? De 20 horas, horário normal, não mais vamos seguir o horário de verão, terça e quarta também no mesmo horário, ok? Nesse canal, no canal Neemias Gomes. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana, que o Criador abençoe a todos. Até um próximo Hangout, queridos.